Gênesis 3, de 1 a 15. O tema desta noite, tudo começa pelo chamado. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual o nome dele? E então, o que lhes direi? Versículo 14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Palavra de Deus. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de convidar você para uma viagem no tempo. Uma viagem de mais ou menos 3.600 anos atrás. Vamos voltar lá no tempo dos faraós, lá no Egito. A primeira cena desta viagem: ali no Egito, uma mãe coloca o seu filho em um cesto. Uma mãe que confia em Deus e lança aquela criança ali em um rio. Uma mãe que confia que seu filho pode ser salvo da perseguição e injustiça de um faraó que não teme a Deus. Esta é a primeira cena da nossa viagem, uma cena dramática. Naquele cesto está a esperança do povo hebreu. Ali estava o pequeno Moisés. Desde a sua infância, ele já experimenta da providência divina. Ali sendo salvo pela filha de Faraó. Mesmo sendo hebreu, Moisés cresce naquela sociedade como filho da filha de Faraó.
A segunda imagem, a segunda cena desta viagem, Moisés já é um homem feito, mas ele vive um grande dilema no seu coração. Ele vê diariamente o seu povo em grande sofrimento. O seu povo está em escravidão ali no Egito. Moisés está diante de um grande contraste. Todo o luxo e exuberância ali do Egito, daquela nação de um lado, construído pelos hebreus sob duras penas. Do outro lado, o sofrimento. Do outro lado, o clamor do seu povo. O seu povo clama por justiça. Aquela situação era uma situação terrível. Moisés precisa enfrentar tudo aquilo. Certa vez ele vê um egípcio agredindo um hebreu. E então ele resolve agir e faz justiça com as suas próprias mãos. Em seu coração hebreu, Moisés já desejava libertar o povo daquela situação desfavorável. Mas não era com a força do seu braço. Moisés precisava entender que não era pela sua capacidade, pela sua força, não era uma rebelião que iria resolver aquilo. Em um futuro próximo, este homem iria aprender a depender de Deus. Continuando a nossa viagem, a terceira cena, por esta viagem no tempo, nós vemos Moisés, agora é um fugitivo. Ele comete um crime ali no Egito. Moisés não é mais uma criança indefesa em um cesto. Ele é um assassino, um risco para a estabilidade do Egito. E então Moisés vai para Midian e faz a sua vida por lá. Ali em Midian ele é pastor de cabras e é neste contexto que recebe a revelação de Deus. Aqui em Êxodo 3 começa de fato o chamado de Moisés. Um chamado que iria mudar a sua vida. Um chamado que iria mudar tudo ao seu redor. Um chamado que viria para transformar completamente ali toda essa história. De fato, a vida de Moisés poderia seguir o seu rumo. Ali com os seus afazeres, dentro do seu mundo, sem muitas novidades, em toda a sua normalidade. Talvez ali o passado, Moisés se lembrava de toda a história ali no Egito, se lembrava da história do seu povo, se lembrava da história ali dos anciãos e todas as promessas de Deus para o seu povo. É preciso destacar que a história do chamado de Moisés começa quando poderia ser o final da história de muitos outros. Deus chama este servo já em sua maturidade, aos 80 anos, e lhe faz promessas. A história de libertação do Egito, a história da libertação do povo hebreu começa com a história de uma pessoa, começa com a história de um vocacionado, de um homem ali, na sua vida normal, nas suas atividades corriqueiras. Em Êxodo 3, Deus diz ali para o seu servo: olha, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e eu desci para libertar o meu povo. E no meio de toda essa história, no meio dessa história, desse conflito, está um homem, está Moisés. Toda a história de libertação começa com a história de um homem que ouviu um chamado de Deus. Moisés, ele precisava entender 3 coisas. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. 3 coisas muito importantes na vida daquele que é chamado por Deus. É Deus quem transforma a história. É Deus que transforma o seu povo. É Deus que transforma a sua vida pessoal. Moisés precisava entender isso. Todo chamado, todo crente em Jesus Cristo precisa entender isso. Em primeiro lugar, nós temos um Deus que transforma a história, um Deus que intervém na história, um Deus que realiza grandes coisas na história. Na narrativa do Êxodo, podemos perceber Moisés com medo, Moisés com dúvidas, talvez no seu coração ali: Senhor, por que eu? Porque justamente agora que a minha vida já está toda estabilizada,
Será que isso vai dar certo? Tantos anos já se passaram, tantas pessoas já se levantaram, tantas coisas já aconteceram. Por que justamente agora? Nós cremos num Deus soberano, num Deus que age de maneira providencial na história do seu povo, na história da humanidade. Há muitos anos eu ouvi esta frase, que diz assim: a obra de Deus começa difícil, se torna impossível, então ela é feita. Nós poderíamos colocar facilmente esta frase na história e no chamado de Moisés. Deus estava intervindo na história. Deus, ele se revela um Deus soberano. E em vários momentos, seja nas Escrituras, seja na história da igreja, seja hoje, Deus está interferindo na história. E Ele faz isso usando pessoas, usando vidas. Deus tem poder para fazer tudo do jeito que Ele quer, como Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas o Senhor tem se revelado um Deus que usa pessoas para a sua honra e para a sua glória. Entenda, Deus, ele intervém na história, mas ele usa agentes humanos, homens e mulheres, servos e servas, para realizarem a sua vontade. E duas coisas eu penso disso: que desafio tremendo, que coisa tremenda é essa? Que privilégio nós temos. De um lado, quando nós olhamos para os propósitos de Deus e olhamos para nós mesmos, é muito maior do que a gente pode oferecer. Mas não deixa de ser um privilégio, não deixa de ser um privilégio servir ao Senhor, pregar a sua palavra, com todas as nossas limitações. A forma do Senhor realizar os seus propósitos soberanos. Deus usa criaturas mortais, com todas as suas limitações, com todos os seus problemas, com todos os seus dramas. Eu e você, meu irmão. Com Moisés não foi diferente. Diante do chamado, o normal é tremer na base. O normal é dizer: não, Senhor, não consigo. É fazer como Moisés, capítulo 3, versículo 11. O que ele diz? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Talvez você que está me vendo nesta noite, você já recebeu um chamado de Deus, né? Infelizmente, esta frase se tornou um jargão no meio da igreja de Cristo. Olha, Deus tem um propósito na sua vida, muito além dos jargões, muito além das frases prontas. Nós estamos tratando deste tema hoje. E isso que acontece com Moisés é o que acontece com qualquer pessoa normal, diante de uma obra, diante de uma missão, muito além daquilo que nós podemos oferecer para Deus. Quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Capítulo 4, virando a página aí, os versículos 10 e 13, ainda continuando esse diálogo. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, lhe ensinarei o que você deve falar. Era Deus falando, meus irmãos, mas olha a situação deste homem. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. É um Deus que muda a história, um Deus que intervém na história, usa pessoas com todos os seus dramas, com todas as suas limitações. A história deste servo Moisés, com certeza tem a ver muito com a nossa história, com a história do nosso chamado, do seu chamado, com a nossa experiência com Deus. Quantas vezes nós dizemos: não, Senhor, é muito, não, Senhor, eu não consigo. Moisés é o mais relutante de todos os vocacionados. Eu me lembro, tempos antes de ser ordenado ao ministério
das Escrituras, o ministério pastoral, o ministério dos sacramentos, meus irmãos, eu tremia na base. Eu tinha pesadelos, porque de fato era muito maior do que eu poderia oferecer. Mas esta é a história dos chamados, dos vocacionados por Deus. Moisés é um deles, talvez o mais relutante de todos. Deus falando ali com o seu servo: vai, Moisés, eu sou contigo. O Senhor nos fala nessa noite, Ele é conosco, Ele nos capacita. A Bíblia Sagrada nos revela que quando Deus intervém na história, Ele usa homens e mulheres para a sua glória. Ele usa pessoas com todas as suas dificuldades. Ele chama pessoas das suas rotinas, homens e mulheres, com o seu passado não tão glorioso. Transforma vidas, resgata pessoas do inferno, resolve ali fazer uma coisa nova com mulheres comuns, homens comuns. Deus precisava entender que era Ele, Deus queria fazer aquilo, não era o próprio Moisés. Talvez no coração deste vocacionado, mas quem sou eu? O que eu posso oferecer? Não, Moisés, você apenas será instrumento. Você que está me vendo, me ouvindo, você que já foi usado por Deus, nós somos apenas canal de bênção, nós somos apenas ali instrumentos de Deus, na mão de um Deus todo-poderoso. Moisés precisava entender que Deus é que conduz a história, Ele intervém na história. Moisés também precisava entender que é Deus quem transforma o povo. Nessa narrativa nós temos duas nações envolvidas aqui. Nós temos o Egito e nós temos Israel. E no meio aqui desse conflito nós temos Moisés ali. Conforme nós vamos lendo sobre a saída do Egito, a saída do povo hebreu do Egito, até a entrada na terra de Canaã, nós vamos conhecendo a dureza do coração daquele povo. Quantas vezes se rebelaram, quantas vezes murmuraram, quantas vezes ali eles foram alvo da ira de Deus, porque murmuravam, povo de coração duro. Talvez ali a relutância de Moisés, porque Moisés conhecia, sabia quem era o seu povo. Gente difícil de arrepender, gente difícil de lidar. Moisés precisava entender, e Deus vai fazendo isso na vida do seu servo, que não era ele que iria mudar o coração do povo, era o próprio Deus. Quando nos deparamos com desafios, o desafio do chamado, vemos necessidades tão grandes, enormes, e o normal é dizer assim: Senhor, eu não dou conta do recado. O normal é dizer assim: Senhor, eu não consigo, é demais para mim. As exigências do povo, as exigências do ministério, da igreja, são maiores do que a gente pode oferecer. E muitas vezes isso desanima a gente. Senhor, é uma coisa muito complicada isso. Se Deus chamou você no contexto que Ele chamou, nos desafios pessoais da sua vida, né? Aí com a dureza do coração, talvez do seu coração, do coração daqueles que estão ao redor, Ele é soberano para transformar essa situação. É Deus que transforma o povo, é Deus quem guia o seu povo, é Deus quem converte corações, é Deus quem quebranta, é o Senhor que leva pessoas ao arrependimento. Ele é soberano para transformar, em primeiro lugar, a vida daquele que é vocacionado, a vida daquele que tem um chamado, mas Ele também é soberano para transformar a vida do povo. E que povo de coração duro nós temos aqui no livro de Êxodo. Moisés também precisava aprender isso, porque ser vocacionado por Deus não é fazer tudo ou fazer aquilo que é impossível. Não. Essa lição, e talvez seja uma das lições mais importantes no ministério, né? Essa lição nós só aprendemos andando com Deus, não existe cartilha.
Alguém me disse uma vez assim que nós não convertemos ninguém, nós não fazemos nada, Deus quem faz. E se o homem, a mulher, o obreiro, o pastor, se ele não atrapalhar o que Deus está fazendo, ele já está fazendo uma grande coisa. Se Moisés não atrapalhasse ali o que Deus queria fazer, o seu ministério já seria bem sucedido. O nosso ministério é bem sucedido quando nós ouvimos a voz do Senhor e deixamos Deus agir, Deus transformar em primeiro lugar a nossa vida, em primeiro lugar o nosso coração. É Deus que intervém na história, é Deus que intervém na história do seu povo. Geralmente a vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos, 120 anos a história desse servo. Primeiro momento, vivendo no Egito, ele vive este dilema, hebreu de nascimento, mas egípcio por criação. E ali é o primeiro momento da sua vida, ele vive esse dilema. O segundo período da sua vida, após fugir do Egito, mais 40 anos, ele trabalha como pastor de rebanhos do seu sogro, e ali talvez na solidão do pastoreio, ele está sendo preparado para a grande missão da sua vida. E no último momento da sua vida, a última etapa, Moisés está liderando Israel até a terra prometida. Moisés dedicou a última etapa da sua vida para viver no deserto. O deserto não é um lugar bom para se tirar férias. O deserto não é um lugar ótimo para se estar, pelo contrário. Olhando para toda a preparação na vida de Moisés, Moisés foi um homem preparado por Deus para enfrentar o deserto. Eu não sei qual o deserto você está enfrentando, mas o deserto ele é didático. É ali no deserto, cercado de lutas, cercado de aflições. Ali é o lugar estratégico de Deus na vida dos seus servos e servas para falar profundamente ao coração. É ali no deserto que Moisés conhece a providência dos céus, a providência divina. E escreve um dos salmos que eu tenho aí no meu coração, o Salmo 90. Salmo 90, gostaria que você meditasse nesse salmo esta semana. Fica aí a dica para você, para Deus falar ao seu coração. Como alguém que foi, no fundo, foi profundamente tocado por Deus e conheceu a Deus profundamente no deserto. Apenas uns versículos aqui do Salmo 90. Salmo de Moisés. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, Tu formaste a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. E o salmo continua. Moisés fala um pouco da sua experiência com Deus. Ele fez do Senhor o seu refúgio, o seu socorro, o seu esconderijo. Ali, cercado de lutas e aflições. O deserto foi o lugar estratégico que Deus reservou para falar profundamente ao seu coração. É no meio das batalhas, no meio das lutas, que nós conhecemos o Deus que tira a água da rocha, que fala ao nosso coração, que nos perdoa, que muda a história da nossa vida. Moisés precisava aprender isso, nós também precisamos aprender, e não tem outra forma, não tem uma cartilha, nós precisamos andar com Deus, para entender que é o Senhor quem transforma o caminho, é o Senhor quem transforma o povo. Um Deus que intervém na sua vida, na sua própria vida. Talvez esse seja o momento mais especial de todos, porque a melhor obra que Deus faz é a obra dentro de nós, é a obra dentro do nosso coração. Porque Moisés ia ser chamado para fazer grandes coisas. Tinham as pragas do Egito, tinham ali o mar se abrir, tinham os milagres, tinham os sinais que iriam acontecer. Mas o melhor sinal, o maior sinal,
não é aquele que acontece externamente, mas é aquele que acontece dentro de nós, dentro do nosso coração. Em Êxodo capítulo 3, o Senhor chama Moisés. Ele tem uma longa caminhada, e essa caminhada, principal dela é conhecer a Deus. Moisés precisava entender isso, mas nós também precisamos entender isso. Nós queremos realizar grandes coisas, queremos realizar grandes obras, mas o melhor de tudo na vida do crente, o melhor de tudo na vida cristã, é desfrutar da presença de Deus, é desfrutar da sua presença, é desfrutar do controle de Deus sobre as nossas vidas. Isso fica claro no versículo 5. Êxodo capítulo 3, versículo 5, Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. É Deus quem conduz a vida do vocacionado. Ali, Deus estava dizendo: olha, eu sou o Deus, você é o servo. A serva e o servo de Deus precisam entender isso. A ordem vem de cima, vem do alto. Isso precisa ficar bem claro. Quem é o Senhor? E quem é o servo? Isso precisa ficar bem claro na nossa vida e no nosso coração. Quem manda, quem está no controle e quem de fato obedece. Antes de libertar o povo, antes das 10 pragas, antes de abrir o mar vermelho, era necessário Moisés ter uma experiência profunda com Deus. O desejo do meu coração é que você experimente mais de Deus, experimente da sua soberania. A nossa preocupação sempre é assim, né? É sobre o que Deus fará através de nós. O que Deus vai, quantas almas vai resgatar, o que nós vamos contribuir para o reino. Vivemos esse tempo que cada um de nós é pressionado a produzir, a fazer cada vez mais. Mas eu quero dizer nessa noite para você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo essa mensagem, seja a hora que for, a melhor obra que Deus faz é a obra que Deus faz no secreto do nosso coração. Queremos ver grandes sinais de Deus, mas o melhor sinal, o maior sinal, é dentro do nosso coração, é quando de fato nós nos convertemos à vontade de Deus. É quando Deus ele é entronizado dentro de nós. É quando a nossa vida se transforma plenamente. É quando, diante das nossas limitações, diante dos nossos dramas, nós vemos a Deus trabalhando, curando, restaurando todas as coisas. Moisés foi este homem. Moisés foi este chamado de Deus. O melhor de tudo na vida deste homem foi conhecer a Deus e servi-lo, mesmo que isso acontecesse em frente a um povo de coração duro, mesmo que isso acontecesse em meio a um lugar inóspito, em meio aos desertos da vida. Deus chama você, minha irmã e meu irmão, para conhecê-lo melhor. Não importa o que está no nosso redor, não importa o deserto, não importa a crise, não importa como está o nosso coração. Este é o Deus que chama homens e mulheres para realizarem a sua obra na história. E, de fato mesmo, a melhor obra que Deus faz, não é aquela que Ele faz através de nós, mas é aquela que Ele faz dentro de nós. Deus usa a vida de pessoas, isso é maravilhoso. Mas nada é melhor do que estar aos pés do Senhor. Nada é melhor do que ter uma transformação divina, algo que só Deus pode fazer no coração das pessoas. É Deus que transforma um homem inseguro em um grande líder. Essa é a história de Moisés. É o Senhor Jesus que transforma pecadores em santos. É o Senhor Jesus que transforma pescadores comuns.
Homens simples em apóstolos, em líderes cheios do Espírito Santo. É Deus que transforma vidas. É Deus que transforma corações para realizar a sua obra. Ele está intervindo na história, Ele está intervindo no seu povo, na sua igreja. Mas nessa noite Ele está intervindo na sua vida, no secreto do seu coração. Neste lugar que só você e Deus têm acesso. A última imagem desta viagem que nós começamos lá no Egito, mais de 3.000 anos atrás. A última imagem desta viagem é uma imagem sobre a sua vida. A última cena deste filme é com você, na sua vida, é você mesmo. Você que Deus já usou para realizar algumas coisas, você que já pregou o Evangelho, você que já teve dias ali onde o seu coração estava avivado na presença dEle, você que já viu ali, conheceu o Senhor no secreto da oração. Esta última cena desta mensagem é um quadro da sua vida. Você chegou hoje até aqui, né? Estamos aí terminando mais um mês. Tantas coisas já aconteceram, né? Durante este tempo. E alguns o Senhor Jesus já chamou há muito tempo. Alguns o Senhor já chamou lá muitos anos atrás. Alguns o chamado ficou no meio do caminho. E talvez o que tenha no seu coração e na sua mente são lembranças de um passado glorioso, um passado onde você era instrumento de Deus para salvar vidas, para edificar pessoas. Alguns pensaram em desistir, alguns arquivaram o seu chamado, outros estão sendo chamados hoje, não importa quando, né? Se o chamado veio na infância, se o chamado veio na adolescência, na juventude, ou se o chamado está chegando aí na maturidade. Deus é soberano sobre todas as coisas. Moisés é esse homem que foi chamado por Deus. Toda a história começa com o chamado de um homem, né? Começa com alguém dizendo: mas Senhor, quem sou eu para fazer isso? Senhor, quem sou eu nessa noite? Quem sou eu para realizar alguma coisa? Eu gostaria de orar por você. Você que já ouviu a voz do Senhor, você que já serviu o Senhor de uma forma ou de outra. Queria dizer para você que tudo começa pelo chamado. A melhor obra que Deus faz é a obra que Ele faz dentro de nós. A que Ele faz através de nós é muito importante. Mas tudo começa com a nossa vida no altar de Deus. Eu gostaria de chamar você, onde você está aí, qual seja a situação, o deserto que está ao seu redor. E eu gostaria de consagrar a sua vida ao Senhor. Muito além dos jargões, das frases de efeito. Eu queria dizer que Deus tem um propósito, um chamado na sua vida. E se você sabe disso, se você já abandonou esse chamado, ore ao Senhor. Peça graça para Deus, misericórdia. Peça para o Senhor: Senhor, eis-me aqui como Moisés. Usa a minha vida. Eu sou um homem, uma mulher com os meus afazeres normais, com a minha ocupação diária. E se essa é a tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Feche os seus olhos nesse momento.